Existe o corpo ideal? A mídia diz que sim. Cada dia mais as pessoas encontram novas formas de perder peso em busca de um corpo excessivamente magro. O problema é que essa obsessão por uma perfeição muitas vezes equivocada pode provocar diversos transtornos alimentares. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com a professora Marli Alvarenga, nutricionista e primeira pesquisadora na área no Brasil. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Para a gente começar, então, a nossa entrevista, eu queria te perguntar, o que é transtorno alimentar? Transtornos alimentares são doenças psiquiátricas, são categorizadas, estudadas desde sempre pela psiquiatria, porque existe um componente de sofrimento psicológico e mental relacionado a esses problemas, mas como o próprio nome diz, existe um componente alimentar. E é então que o nutricionista se insere desde que os quadros foram melhor compreendidos e passaram então a ser tratados, estudados por equipes interprofissionais. E como é que surgiu o teu interesse como nutricionista em pesquisar essa área? Quando eu fiz a graduação, na verdade, não se falava muito em transtorno alimentar. Ou se falava quase como um mito, e eu brinco com os meus alunos que o meu exemplo já ficou velho, porque eles não localizam mais. Quando eu estava na faculdade, o que se dizia era que Karen Carpenter morreu de transtorno alimentar, ela morreu de anorexia nervosa. E hoje os alunos te olham e eles não sabem quem são os Carpenters. E era o que a gente ouvia na época. O Ambulim, que é o programa de transtornos alimentares, ligado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, foi o serviço pioneiro no Brasil e ele abriu em 1994. Então, na verdade, não era uma área para dizer eu quero trabalhar com isso, porque isso não existia. Por uma série de coincidências, eu fui apresentada a essa equipe que tinha montado, então, esse serviço por conta de uma pesquisa de doutorado do psiquiatra que coordenava o grupo. Eles precisavam de um nutricionista. Era uma área, então, muito nova, e por isso muito interessante. E eu acabei abraçando a questão. Eu já tinha entrado no mestrado, mas mudei daí meu tópico de pesquisa e fiquei com eles, trabalhando e fazendo a pós-graduação. E quais são as principais doenças causadas por essa insatisfação com o corpo? Aquilo que a gente chama de transtorno alimentar, que seria realmente classificado, né, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, que são os mais conhecidos. O outro quadro mais prevalente se chama transtorno da compulsão alimentar. Ele vem sido estudado há algum tempo e agora ele realmente é conhecido como um critério diagnóstico. E aí são os principais. Mas, na verdade, hoje, então, o Manual 5 da Associação de Psiquiatria Americana foi publicado no final do ano passado, com as atualizações. A gente tem vários outros quadros. Então, a gente tem o que a gente chama de transtorno purgativo, transtorno evitativo restritivo. A gente tem a seletividade alimentar. A gente tem a síndrome do comer noturno, e é uma série de outros nomes que as pessoas às vezes não conhecem, né? E de qualquer forma, muitas pessoas não chegam a preencher um critério diagnóstico específico para transtorno alimentar, mas ficam naquilo que a gente chama às vezes de quadros subclínicos. Uma terminologia que a literatura usa é comer transtornado também para isso. Então, às vezes elas não têm ainda um diagnóstico, mas já tem um sofrimento, já tem um problema. Entendi. Só para a gente explicar um pouquinho, decodificar um pouquinho essas terminologias, né? O que é anorexia e bulimia? Vamos começar por essas duas. Então, os dois principais quadros, né? A anorexia é um quadro caracterizado por restrição alimentar. A pessoa vai comendo muito pouco, se recusando a comer, comendo muito abaixo do que precisa, com o objetivo de perder peso, ou de ser mais magro. Em muitos casos isso não tem nenhuma fundamentação, a pessoa nunca teve excesso de peso para querer isso, ela quer ser mais magra e ela se submete então a essa restrição alimentar. Esse é o por principal. Conta própria. Por conta própria, essencialmente. Às vezes isso foi iniciado com alguma sugestão, até algum tratamento, mas muitas vezes por conta própria. E no caso da bulimia nervosa, também é uma pessoa que fica tentando sempre ser mais magra, mas ela nem tem o objetivo de ser, então, tão desnutrida quanto uma pessoa com anorexia nervosa, que busca realmente a magreza
maior possível, né? Mas o paciente com bulimia não consegue manter essa restrição alimentar. E aí ele então alterna esses períodos onde ele está tentando não comer ou comer muito pouco, com perdas de controle, com compulsões alimentares. Por conta das compulsões, eles se sentem muito culpados, se sentem mal física e emocionalmente, e aí eles recorrem a métodos compensatórios para tentar se livrar desse excesso de comida que foi ingerido. Essas são as características desses dois principais quadros. Isso pode levar a um quadro mais grave, à morte, por exemplo? A anorexia nervosa é a doença psiquiátrica que mais mata. Então, esse dado já é bem assustador, né? É uma doença crônica, com isso não quer dizer que não tem cura, tem, mas normalmente são preciso anos para você ter uma recuperação completa, que no caso da anorexia acontece para uns 50% dos casos só. A gente tem uns 30% que segue um curso bem crônico, e daí nesse curso crônico até 20% morrem, é muito alto. Puxa vida. Na bulimia, a mortalidade estimada é em torno de 4%, então é mais baixa, mas existe sim um risco de morte nesses pacientes. E a incidência é maior no público feminino, nas mulheres? Sim. Ainda em geral, está se observando um aumento nos homens, mas ainda em geral a gente tem mais ou menos 90%, especialmente dos quadros aí de anorexia e bulimia, cometendo mulheres, uns 10% homens. Quando a gente vai para o transtorno da compulsão alimentar, que são pacientes então que têm essa perda de controle com o alimento, comendo demais, mas não fazem nada depois, eles não usam métodos compensatórios. Né? A prevalência desse transtorno é maior do que de anorexia e bulimia, e aí a gente tem uns 25% de homem, mas a maioria também é do sexo feminino. E quais são as causas principais, na sua opinião, que levam uma pessoa a entrar num quadro como esse? No caso, uma mulher, né? A gente não fala em causas, né? Não se considera que é um termo correto, a gente fala que transtornos alimentares têm uma etiologia multifatorial. Onde então vários fatores vão se somar para que uma pessoa possa desenvolver isso. Existem fatores biológicos, cada vez mais se estuda genética, especialmente genética na anorexia nervosa. Não é uma doença genética no sentido de que vai ser fatalmente passado de pai para filho, mas existe uma tendência a. Né? Então esses aspectos biológicos são conhecidos, existe uma predisposição psicológica. Sendo aqui muito generalista, essas pessoas normalmente são muito perfeccionistas, têm autoestima baixa, são muito preocupadas com a opinião dos outros sobre elas, né? O que predispõe a uma doença psiquiátrica. Existem questões familiares envolvidas, de relacionamento familiar comprometido, e existe um peso muito grande hoje nas questões socioculturais. Né? Então, nessas questões em geral biológicas, aí menos no caso familiar e psicológico às vezes, é difícil intervir. A gente não tem como evitar as questões genéticas, mas as socioculturais nos preocupam muito hoje, e há um consenso entre os pesquisadores que elas respondem hoje pelo aumento dos casos de transtornos alimentares que nós tivemos nos últimos 50 anos. E a gente poderia chamar de socioculturais, por exemplo, a mídia, os meios de comunicação, né, a publicidade. Vai em duas grandes frentes. A gente tem um grande estímulo pela magreza, o ser bonito hoje é indissociável de ser magro, né? E é um ideal corporal cada vez mais inatingível. Os ideais corporais sempre variaram ao longo da história. Mas é possível observar que o que se coloca hoje como ideal, ele nunca foi tão impossível para a imensa maioria das pessoas. Esse é um paradoxo, né? A publicidade incentiva muito as pessoas a comerem, mas ao mesmo tempo querem que elas fiquem, né, fininhas. Exatamente. Né? Eu falo que é máquina de fazer maluco. Né? Nunca nos deram tanta comida e nunca nos pediram para ser tão magros. E aí, então, no meio disso, essas pessoas que têm essas predisposições que eu mencionei, psiquiátrica, psicológica, familiar, vão ter um risco maior de embarcar nisso. Mas, ao mesmo tempo também que eu, então, vendo muita comida, mas coloco esse ideal magro, eu também tenho um mercado do emagrecimento. Eu tenho uma indústria do emagrecimento que fatura muito em cima dessa insatisfação e nos vende, então, revistas, ginástica, shake e uma série de falsas promessas. Falsas promessas, quer dizer, uma indústria negativa, né? Porque existe uma indústria também positiva, né? Com medicamentos, com suplementos alimentares também, não? Para compensar essa... Nesse viés dos transtornos alimentares, a gente discute que, na verdade, mesmo a indústria de medicamentos, ela se aproveita desse cenário.
né? É quase como se a gente criasse algumas doenças ou criasse alguns problemas para depois oferecer algumas soluções. Tá? Então, de verdade, eu não acho que esse cenário tem nada de positivo. Inclusive, eu acho que daí esse adendo vale a pena. Às vezes nos questionam assim, mas nós temos tanta obesidade, então uma pressão pela magreza não é bom? Né? E a resposta é assim, se fosse bom a gente estava tendo alguma redução. Claro. Então, basta observar, fora os dados que a gente tem de pesquisa, que no Brasil, pelo menos desde a década de 80, a gente nunca teve tanta revista de dieta, livro de dieta, academia de ginástica, spa, shake, bolinha e todas essas possibilidades. A obesidade dos anos 80 para cá, no Brasil, ela mais do que duplicou. E os transtornos alimentares, eles não têm uma estatística tão precisa, mas a gente sabe também que eles só aumentaram no Brasil e no mundo. Então, se isso funcionasse... Já teria um monte de a gente já teria... Ou índices de obesidade... Pelo menos obesidade menores. Na verdade, o resultado tende a ser o contrário. Se as pessoas se sentem cada vez mais frustradas porque elas não conseguem atingir esse ideal corporal, porque aquilo que se coloca como a dieta ideal também é absurdo e inatingível, e aí muitas desistem de qualquer tentativa de ser mais saudável, se funciona num tudo ou nada. Quer dizer, não existe uma fórmula ideal e a fórmula ideal é que os meios de comunicação tentam vender o tempo todo, né? Ou seja, uma fórmula para todas as pessoas. Sim, a gente diz que esse é um grande mercado, né? Porque quando saem números sobre isso, os Estados Unidos estuda mais, né? Assim, o mercado do emagrecimento, então de produtos dietéticos ou de fórmulas em geral para emagrecer, ele não tem crise. Ele sempre fatura, mesmo quando você tem uma crise no país, ele sempre está em alta, assim, e aí a este mercado interessa muito que a gente esteja insatisfeito, porque se você estiver satisfeito, você não compra nada. Não compra nada, né? Quanto mais insatisfeito você tiver, mais as pessoas, né, vão atrás desse mercado dos insatisfeitos, né? Não deu certo numa, vai para outra, vai para outra, vai para uma, até dar certo, só que nunca dá certo, né? E isso nos surpreende muito, a gente discute isso como grupo, né? Porque ao invés das pessoas olharem e disserem, tem algum problema com isso, né? Isso não funciona, elas acham que o problema é com elas. E elas continuam insistindo na mesma estratégia. É uma arapuca mesmo, né? Bom, Marli, nós vamos fazer um breve intervalo, então, no nosso programa, e a gente volta, então, com o segundo bloco do Conexão Universitária. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Universitária, que hoje está tratando do tema transtornos alimentares. Para isso a gente tem a presença da nutricionista Marli Alvarenga. Marli, a gente estava falando aqui no bloco anterior a respeito das causas socioculturais, né? E quais outros exemplos hoje que estão em voga e que você tem pesquisado? Um pouco assustador perceber que isso não melhora, né? Parece mudar apenas de veículo, né? Então, às vezes, o que aparece mais são as revistas, as modas de dieta oscilam absurdamente, e vão surgindo outros fenômenos. Com a internet, houve uma disseminação muito grande sobre transtorno alimentar, que é importante que se diga que não é boa, porque essa informação fica acessível a todo tipo de pessoa, e muito adolescente vai, na verdade, procurar na internet dicas de como ser anoréxico ou coisa do tipo, e existem sites pró-anorexia e pró-bulimia. Isso não é ilegal, né? Isso pode permanecer, mas... Até onde eu consegui descobrir com os veículos de mídia, isso é imoral, mas isso não é ilegal. Quer dizer, é a mesma coisa daquele site que defende suicídio, por exemplo, né? Existe, mas você não pode tirar do ar porque é liberdade de expressão, alguma coisa assim, né? E o que se encontra? Você que já pesquisou esses sites, o que se encontra lá? Dietas? Eles são bem assustadores. Que dieta você até acha em todo lugar, infelizmente, né? Eles dão dicas de como enganar pais e professores e profissionais de saúde. É bastante assustador. Né? E aí, conforme as mídias sociais também vão mudando, a gente vai tendo cada vez mais veículos. Hoje, então, nos preocupa um veículo que é o Instagram. Onde a gente tem o fenômeno das blogueiras que vão divulgando também uma série de dicas
né? Muitas vezes sem nenhuma fundamentação e que muitas vezes vão para esse viés também ensinando as pessoas a se relacionar com a comida de uma maneira muito neurótica e a se relacionar com o corpo dessa maneira também. Então, uma frase comum de uma dessas blogueiras fitness é que você só pode dar parabéns se você consegue sentar e a sua barriga não dobra. Nossa. Ou ela diz que se você quer uma motivação para lidar com o seu corpo ou fazer alguma coisa, você deve comer um hambúrguer pelado na frente do espelho. E algumas coisas muito assustadoras que só vão fazer as pessoas sempre se desgostarem mais em relação aos seus corpos e nunca alcançar aquela barriga chapada, que é hoje uma das coisas que se coloca como ideal de beleza, e com dicas alimentares absurdas. Absurdas, né? Marli, por exemplo, uma pessoa que tem acesso a um site, a um conselho desse, claro que vai depender da vontade dela em querer ter essa nova forma, mas em quanto tempo ela acaba entrando num quadro grave de bulimia? Anos, meses, dias? É impossível estimar. Se ela for muito persistente, ela entra logo. Para algumas pessoas é muito imediato. Para algumas pessoas é muito imediato, elas abraçam aquilo como uma questão, até porque é como se vende, de disciplina. Foco, é uma palavra que eles gostam de usar bastante. Se você for focado, determinado, você vai ficar com aquele corpo em pouquíssimo tempo e conseguir fazer a mesma coisa. E, de novo, por isso que esse perfil perfeccionista e de baixa autoestima entra mais facilmente aí. Então, existe toda uma preocupação dos profissionais em, na verdade, pedir que os pais fiquem muito atentos, que os professores possam conhecer mais essa realidade e que os próprios profissionais também de saúde que lidam com esse público. Atualmente, parte da minha anamnese no consultório é perguntar quem você segue no Instagram, e dependendo do que vem, eu preciso proibir ou recomendar o não acesso. Quer dizer, a família tem aí um importante papel, né? Existe uma faixa etária em que isso é mais recorrente ou não? O começo é tipicamente na adolescência. Na anorexia, adolescência mais precoce, na bulimia, uma adolescência mais tardia. Pode aparecer em outros momentos também, pode aparecer na vida adulta, mas é mais importante, então, em mulheres jovens, a gente diz, né, que são... A adolescência passa ainda pela questão de transformação do corpo, que deixa, então, esse adolescente mais vulnerável por ficar realmente mais insatisfeito, por ter, normalmente, um filtro menor daquilo que lê e comprar mais facilmente essas propostas da mídia. E o tratamento? Né? Vocês têm uma equipe de especialistas, né? São várias áreas trabalhando juntas. Como é que é feito o tratamento? A partir do momento que você tem realmente um diagnóstico de transtorno alimentar, se você tem todos os critérios ali preenchidos, essa pessoa precisa de um tratamento especializado e multiprofissional. Então, ela precisa, no mínimo, de um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. E o que cada um vai trabalhar dentro desse quadro? O psiquiatra vai avaliar, então, né, todos esses aspectos mentais envolvidos, decidir medicação, a maior parte é medicada, não necessariamente, mas a maior parte. Isso ajuda muito no controle de pensamentos obsessivos relacionados à doença. O psicólogo vai trabalhar questões de vida que estão relacionadas, então, a isso, por exemplo, a questão da autoestima, do perfeccionismo. E o nutricionista vai trabalhar a relação com a comida e a relação com o corpo. Ou seja, quer dizer, ele vai tentar, no caso do nutricionista, fazer com que a pessoa volte a ganhar peso de forma saudável, seria isso? No caso da anorexia, sim, vai ser preciso recuperar o peso para um peso normal. Para outros pacientes, não necessariamente é preciso mudar o peso, mas mudar a relação da pessoa com a comida e com o seu peso. Então, conseguir se aceitar de uma outra maneira, não recorrer a esses métodos inadequados, conseguir, idealmente, fazer com que a comida não seja mais um enorme problema na vida. Mas fazer com que as pessoas, que essas pessoas parem de ter ódio da comida, né? Porque se cria ódio, né? Exatamente. Então, não é um tratamento focado numa dieta, no sentido de um plano fechado que a pessoa tem que seguir, mas um tratamento diferenciado, onde é preciso discutir o que ela pensa sobre a comida, o que ela sente sobre a comida, pensar na comida de uma maneira que vai além do biológico. A comida, obviamente, né, nos traz energia e nutrientes, mas para o ser humano ela vai muito além disso. Quem come só porque precisa de energia e nutrientes é bicho. O ser humano come por razões sociais, emocionais, não há nada de errado com isso, isso nos diferencia e é preciso saber administrar isso nos dias de hoje. Entendi. E você tem exemplos de outros países, por exemplo, os Estados Unidos,
tem altos índices de bulimia, anorexia também, né? Os Estados Unidos tem mais transtorno alimentar pelas estatísticas que nós temos, tem mais obesidade também, como a gente sabe. Os dois problemas se comunicam bastante. Um paciente com transtorno alimentar pode evoluir para obesidade, um paciente obeso pode evoluir para transtorno alimentar, ou em alguns quadros isso pode coexistir. A diferença é que eles têm muito mais locais de tratamento. No Brasil, nós não contamos nem com 10 centros para um país deste tamanho. Só na cidade de São Paulo é que estão os principais, né? Nós temos os 4 principais no estado de São Paulo. Temos 2 grandes na cidade de São Paulo, o Ambulim, da USP, o Proata, da Unifesp, a Unicamp tem um serviço em Campinas e a USP de Ribeirão Preto tem um serviço. Tá? Então, a gente está na melhor situação possível no estado de São Paulo. E nos Estados Unidos, além deles terem mais centros de tratamento, eles têm mais grupos ativistas em relação a isso, mais ONGs, que vão lutar para oferecer justamente mais tratamento subsidiado, para que os planos de saúde cubram as despesas desse tratamento, para trabalhos de prevenção. E aqui no Brasil, então, a gente ainda tenta atender esses pacientes em termos de tratamento, e a gente ainda precisa de muita coisa para chegar na prevenção. E a demanda é muito alta, né? Você me falou que a fila de espera é enorme, né? Em qualquer um desses serviços que eu estou mencionando como os principais, eu estou falando dos serviços públicos ligados a universidades, então serviços que fazem pesquisa, né? São serviços, então, que oferecem tratamento gratuito, totalmente gratuito. Para qualquer um deles que você ligar, você vai ter uma perspectiva muito ruim de fila de espera, às vezes de mais de 1 ano de espera por esse tratamento. A gente já teve a situação de ligar para pessoas em fila de espera que já tinham falecido neste meio tempo. Ou seja, então, nesse quadro, então, o jeito é educação e prevenção, né? E como é que as pessoas podem divulgar ou negar ideias como essa, por exemplo? Qual é o papel da família, por exemplo? Acho que a família tem um importante papel nessa Com certeza. As famílias situação. precisam ser mais educadas sobre esse problema, sobre as questões que emergem na adolescência e como lidar com os adolescentes, com as modificações corporais e relacionadas à alimentação. E algumas estratégias que podem parecer até simplistas fazem muita diferença. Tem estudos interessantes mostrando o impacto de comer em família. E como isso é importante na prevenção de transtornos alimentares. E é um hábito que estamos perdendo. E por que comer em família? Porque isso modela o jeito de comer e porque os pais ficam mais atentos aos filhos. Então, eu percebo se ele está comendo, se ele não está comendo, se ele está escondendo comida, se ele sai correndo da mesa para o banheiro, se tem uma cara cansada, cheia de olheiras. Eu observo mais essa pessoa. Mas hoje você vê as famílias, cada um chegando em casa, pegando um prato, alguma coisa, um vai para o computador, um para a televisão, até isso se perdeu. Os professores devem ficar mais atentos também aos sinais. Existem trabalhos, parte do trabalho de prevenção então discutir com as famílias e com os professores estes sinais. Como profissionais, a gente se preocupa no sentido da prevenção, não só de informar mais os profissionais de saúde. A gente tem uma realidade complicada ainda que, por exemplo, médicos de primeiro cuidado, para quem as famílias recorrem muitas vezes não sabe identificar um transtorno alimentar. Mas como nutricionistas, defendendo aqui a minha área, é importante atualmente a gente explicar para as pessoas que dieta não funciona. De novo, se isso funcionasse, a gente não tinha os índices de obesidade que nós temos. E sobre essa relação inadequada que as pessoas têm com comida. Elas acham que quanto mais neurótico eu for com a comida, melhor para mim, ou mais magro eu vou ser, ou que é esse o caminho. E esse definitivamente não é o caminho. Não é o caminho. Marli, vamos falar rapidamente sobre o seu trabalho como pesquisadora. Você faz parte de diversos grupos, centros de pesquisa, entre eles o GENTA, né? Comenta um pouquinho como é que é o trabalho que vocês fazem lá. O GENTA é o grupo especializado em nutrição e transtornos alimentares, um grupo de nutricionistas, então, que estuda esse tema e trabalha com isso há algum tempo. Nós temos uma educadora física também, que é parceira do grupo, né? Então, nós temos trabalhos de mestrado e doutorado que foram sendo desenvolvidos nessa área. Primeiro, mostrando como é o perfil nutricional dos pacientes com transtornos alimentares no Brasil, estabelecendo protocolos de atendimento nutricional, que nós publicamos em livros, que é o único modelo de tratamento nutricional que está publicado no Brasil, isso baseado nos modelos internacionais. E agora também fazendo um trabalho focado em prevenção, que eu acho que é uma linha interessante de pesquisa para novas pessoas que se interessam por isso, que é explorar exatamente esses aspectos socioculturais, o papel da mídia, o papel
da insatisfação com a imagem corporal, o papel das famílias, quais são as estratégias educacionais e de prevenção que funcionam e que não funcionam, como sistematizar isso nas escolas ou em outros locais. Quer dizer, vai faltar, pelo jeito, pesquisador nessa área. E aí, por esse ramo, então, que você acabou de dizer, valeria a pena, então, que novos pesquisadores começassem a seguir? Com certeza, pesquisa? Com certeza. A gente ainda tem um número limitado de pessoas trabalhando com transtornos alimentares no Brasil. A nossa produção, hoje, ela não é incipiente, ela existe, mas ela ainda é muito pequena perto da produção internacional sobre transtornos alimentares. E há muito o que fazer, especialmente se a gente pensar, então, que não há nenhum centro de pesquisa em transtorno alimentar em todo o norte do país, nenhum centro em todo o centro-oeste do país. Então, existe um vácuo muito grande a ser preenchido para conhecer ainda até o que nós temos nessas regiões em termos de prevalência do problema, quais seriam os focos de tratamento, estabelecer novos centros de tratamento e estabelecer programas de prevenção. Considerando, inclusive, que as questões socioculturais, né, principalmente com a influência da mídia, a publicidade, também tendem a crescer a sua penetração nos próximos anos. Né? Acho que sim, e no máximo eu vejo elas mudando de cara. Né? Então dizem, mas hoje não é para ser tão magro assim, mas você tem que ser magro e sarado. As exigências, elas vão mudando de cara, mas elas estão sempre aí. Exatamente. Bom, Marli, então eu queria agradecer sua presença aqui no Conexão Universitária. Muito obrigado. Foi um prazer. E o Conexão Universitária, então, fica por aqui. Se você tem alguma sugestão ou crítica, manda um e-mail para a gente. É cnu@cnu.org.br e até uma próxima edição.